galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos rapidamente, dessa vez não vamos falar do Brasileirão 2017, dessa vez vamos falar da Copa Sul-Americana, porque ainda temos um carioca em disputa, temos um carioca na semifinal, então vamos falar desse carioca, vamos falar do Flamengo, vamos falar do Mengão. O Mengão disputa contra o Júnior de Barranquilla uma vaga final. Serão dois jogos, o primeiro jogo aqui no Rio, no Maracanã, e o segundo jogo na Colômbia. Eu disse aqui alguns vídeos atrás, algumas resenhas atrás sobre o time do Flamengo, que eu estava torcendo o Flamengo perder todas e ser eliminado da Sul-Americana, porque o time do Flamengo não estava merecendo o ano que vem ir para a Libertadores. Porque o desempenho de alguns jogadores, na boa, e o desempenho do time não estava fazendo isso, ia fazer a torcida sofrer de novo e enganar de novo ano que vem. Bom, como tudo muda, e você não pode falar que nunca, e eu não falo isso, nunca vou fazer, porque as coisas mudam muito rápido, eu continuo com o mesmo pensamento. Apesar do Flamengo ter mostrado muita disposição, muita vontade no último jogo contra o Corinthians, que ganhou de 3-0, mas a gente tem que acalmar muito, porque o Flamengo fez um jogo muito bom, muito aguerrido contra o Fluminense, depois fez um monte de jogo apático, parecia que não estava nem aí. E a gente não sabe qual vai ser o Flamengo que vai jogar contra o Barranquilla. Por quê? Para chegar à Libertadores, o Flamengo ainda tem 4 jogos pela Sul-Americana. E para chegar à Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, só faltam 2. O Flamengo não vai entrar pelo Brasileiro na chave de grupos, não dá mais, não tem como. Não tem como. Quer dizer, até tem, ele tem que ganhar do Santos, na outra partida ganhar a outra partida e rezar para o Santos perder a última partida. Pode até ser, mas, na boa, não acredito. Não acredito que o Santos vá perder as 2 partidas. Não acredito, mas pode acontecer. Mas o normal é que o Flamengo entre naquela pré-Libertadores, que os jogos começam em fevereiro. O Flamengo só não vai entrar na pré-Libertadores se o Flamengo ganhar a Sul-Americana. Mas ele tem que se garantir primeiro no Campeonato Brasileiro. Então botou o time que pôde no Brasileiro contra o Corinthians e fez os 3 pontos. E qual é o time que ele vai contra o Júnior de Barranquilla? Bom, o Júnior de Barranquilla não é isso tudo. Eu falei aqui que para mim o time da Colômbia é favorito. Favorito. Dentro e fora de casa. Pela forma e a má vontade do time do Flamengo. A má vontade do time do Flamengo, o Júnior de Barranquilla ia chegar aqui, ia ganhar aqui, ia ganhar lá. O Júnior de Barranquilla é isso tudo? É um super time? Não é um super time. É um time que tem uma pegada muito forte, é um time que gosta de jogar muito rápido, tem velocidade, tem explosão e tem dinâmica de jogo. São todos craques? Não são todos, não são todos craques, tem jogadores limitados tecnicamente, são jogadores que têm alguma criação, mas é um time limitado. Vou falar, eu vi 2 jogos do Júnior Barranquilla para poder falar. Eu vou te dizer o seguinte, esse time da Colômbia, se estivesse no Campeonato Brasileiro, acredito eu que ele estaria ali no meio da tabela. Acredito eu que ele estaria ali o meio da tabela, mas não brigando por rebaixamento. Meio da tabela, ele devia estar mais ou menos na mesma posição que o Flamengo está. Na mesma posição mais ou menos que o Flamengo está. A diferença, um pouquinho mais abaixo, de repente ali onde o Vasco está, a diferença é que o time do Barranquilla, ele acelera muito o jogo, porque é um time muito veloz. Os jogadores correm muito, eles usam muito o preparo físico. E o time do Flamengo, com a sonolência, a má vontade que estava, ia se quebrar. Ia se quebrar. Por mais que o Flamengo tenha técnica, mas ia faltar vontade, eles iam parar na vontade e iam acabar ganhando os 2 jogos. Se o Flamengo mostrar vontade, o Flamengo equilibra o jogo, porque o Flamengo, tecnicamente, pelo que eu vi, o time do Flamengo, tecnicamente, pode ser melhor. O problema é que o Flamengo tem a lateral direita, que está mal, o Pará está mal. O Trauco pela outra é bom no ataque, mas é muito fraco defensivamente. E o time da Colômbia ataca muito pelos lados. Eles são muito fortes pelos lados. Então vamos ter problema com o Trauco ali. São jogadores velozes, que vai causar problema para os 2 volantes, tanto para o Arão quanto para o Cuejá. Principalmente para o Arão, que marca menos que o Cuejá.
E o Flamengo? Será que vai ter o Everton? O Everton voltou a treinar, mas é dúvida. O Everton Ribeiro tem habilidade, mas não tem velocidade. Os jogadores da Colômbia têm velocidade. Se botar na frente, o Everton Ribeiro vai perder todas. Todas. O Diego também não tem essa velocidade. Não temos o Guerreiro, tem o Viseu, que também é lento. Vai jogar com o time só no toque de bola sem velocidade, vai ficar complicado. O Rueda conhece muito bem, nós temos, quer dizer, não tem a vantagem, mas o conhecimento, porque o Rueda conhece muito bem o time colombiano. Então ele vai saber como armar. E ele tem que ir com o que o Flamengo tem de melhor. Minha visão. Minha visão. Ele tem que lançar a mão de um jogador de velocidade, porque senão o Flamengo fica muito parado. O último jogo do Giovani, o Giovani foi bem. De repente, se o Everton não puder jogar, ele vai iniciar com o Giovani por um lado no primeiro tempo, o Everton Ribeiro pelo outro, o Diego pelo meio, e o Viseu na frente. Mas dependendo do andar, ele vai ter que largar a mão e mandar o Vinícius Júnior sim, porque o Flamengo vai precisar de velocidade. Por quê? O Barranquilla joga com 2 jogadores abertos, com muita velocidade, então ele vai ter que prender os laterais. Tem que prender os laterais para poder matar essa subida. E vai ter que ter jogador de velocidade para bater com a velocidade dos laterais dele. E o Flamengo está jogando em casa. O Flamengo precisa fazer um resultado em casa. E não pode tomar gol. Então não é um jogo muito fácil. Você jogar primeiro em casa, desculpa, não é muito fácil. O Flamengo não pode tomar gol, tem que se preocupar em não tomar gol e pelo menos fazer um golzinho, porque lá, se o Flamengo ganha aqui, lá eles vão ter que se abrir mais. O Flamengo pode tentar ser no contra-ataque. O problema é que o Flamengo não tem contra-ataque, não tem jogadores pro contra-ataque. A não ser que de repente o Giovani agora nesse finalzinho resolva despertar. Eu entendo o Giovani, ele foi o último a ser contratado, ele tem que se adaptar, ele estava na China, ele está tendo pouca oportunidade, mas de repente ele vai ser a salvação da lavoura ali, o Giovani com velocidade, porque ele tem velocidade para isso, ele é grande, tem as pernas compridas, tem uma certa habilidade, então ele pode ajudar. O Flamengo não pode ficar com aquela lentidão que o Flamengo tem na saída de bola, porque senão o Flamengo não vai chegar à área do time da Colômbia. O Flamengo vai ter que fazer tabelas rápidas e usar velocidade. De repente, é uma opção fazer aquela tabelinha, parar o Rodinei, por um lado, até para segurar mais o atacante do time da Colômbia e causar uma preocupação no lateral, porque a hora que os laterais dele perceberem que os 2 jogadores que jogam aberto do Flamengo não têm velocidade, eles vão se arriscar mais, porque eles sabem que na corrida eles vão pegar. Agora, se bota 2 jogadores com velocidade pela ponta, eles vão ficar preocupados. O problema é que o Flamengo não tem esses 2 jogadores. O Everton a gente não sabe se vai jogar. E ainda tem o Hever, que a gente não sabe se volta. Se não volta, vai jogar o Rodolfo ali e o Juan. Tem o Pará com problema de marcação. O tal problema de marcação. A minha grande preocupação são os 2 laterais do Flamengo, que vão ter um trabalho danado, porque o time de Barranquilla joga com os 2 jogadores abertos e com velocidade. O Flamengo vai ter que prender os laterais. E os jogadores que jogam na frente, tanto o Everton Ribeiro quanto o Giovani, eles vão ter que voltar um pouquinho. Só que o Everton Ribeiro não faz isso. O Everton Ribeiro não é muito de marcar. O Giovani até volta. O Everton Ribeiro não. Então é um jogo muito complicado pelo estilo de jogo do time colombiano, que não encaixa muito com o estilo de jogo do Flamengo. Se o Flamengo tivesse um contra-ataque rápido, eu ficaria mais tranquilo. Só que eu vou falar de novo, o Flamengo não tem contra-ataque. O Flamengo não sabe contra-atacar. O Flamengo se embola muito, o contra-ataque perde muita oportunidade. E quando o Flamengo consegue contra-atacar, quando contra-ataca o Everton Ribeiro não abre, ele fecha. Então fica mais fácil para você marcar. Ele pega o contra-ataque, ele vai indo, daqui a pouco ele, bum, cai pro meio, aí fica mais fácil. Porque se você abrir, você vai deixar a zaga mais espaçada, para os jogadores entrarem, de repente ele enfiar uma bola. Mas quando ele corta, os jogadores se afunilam, fica mais fácil de marcar. Não é um jogo fácil, é um jogo complicado e eu vou te falar, não estou errado, não vejo como errado, mas se o Flamengo empatar aqui de 0-0, sem tomar 0-0, já é um bom resultado para o jogo de volta. O jogo de volta. Porque lá, se o Flamengo mete um golzinho, eles vão ter que fazer 2. Então, o importante para o Flamengo aqui, na minha visão, o importante para o Flamengo aqui é não tomar gol.
Se o Flamengo não tomar gol, é meio caminho andado. Apesar de eu ainda achar que o Júnior Barranquilla não é isso tudo, mas para mim ele é o favorito. Favorito. Por tudo que o Flamengo fez. Jogou bem contra o Corinthians no primeiro tempo? Jogou. Se for esse time que jogou com disposição contra o Corinthians, o Flamengo equipara e pode ser até um pouquinho melhor e levar vantagem. Agora, se for aquele Flamengo que jogaram de uma partida, principalmente contra o Palmeiras, esquece, o Flamengo vai perder aqui, vai perder lá. Então a gente tem que saber qual é a disposição desse time do Flamengo. A do jogo contra o Corinthians ou do jogo contra o Palmeiras. Isso que a gente vai ter que saber. O jogo contra o Corinthians, contra o Grêmio, que foi horrível. Ou seja, tem que saber qual é a disposição do Flamengo para esse jogo. Acredito que a disposição seja mais, porque o time do Flamengo já está pilhado, ficou pilhado com o jogo do Corinthians, teve aquele problema do Rodolfo e do Viseu. Eu vi um monte de comentarista falando um monte de M. Esses comentaristas atuais aí, de todos os canais, pô, eles são Nutella. Tudo não pode, é um monte de mimimi, um monte de fresquinho. Não pode, isso aí é contra o futebol, isso é... para de viadagem, pô. Para de viadagem. Futebol leva pancada assim, tem cotovelado, os caras discutem, xingam um outro, se empurra, com essa na mão, isso é normal, pô. Isso não. Mas aí que vai gerar a violência para a torcida. Isso não vai gerar a violência nada, a violência da torcida já tá. Vai empilhar o quê? Vai empilhar se fosse o jogador de um time contra o outro. Agora, entre eles, pô, na boa, esses comentaristas, o tela rego vocês. Não rego. E o pior é que eles ganham bem, né? Estão na televisão comentando, alguns não sabem absolutamente nada, só falam besteira, mas estão ganhando dinheiro. Eu sei tudo? Não, eu não sei tudo, eu só joguei bola um pouquinho, não joguei muito, mas joguei um pouquinho, vivi alguma coisa de vestiário, de como funcionam as coisas lá, aquela tensão. Tem uns ali que nunca viveram nada, só escutam, só veem, mas na pele nunca sofreram pressão de absolutamente nada. Então, não sei como é que comenta. Sem ter vivido na pele, é muito fácil falar. E tem um monte, a maioria ali não viveu na pele, só sabe falar. Tem muita teoria. Não, eu tenho experiência de 30 anos. Pô, 30 anos vendo só. Nunca participou efetivamente. Então, a experiência é completamente outra. Isso que acontece em time é normal, principalmente quando o time tá pilhado, tá nervoso e tá com raiva do que tá acontecendo. Os jogadores discutem, e pergunta lá os jogadores do Palmeiras, aquele Palmeiras campeão que ganhou tudo, se eles não batiam boca. Pergunta o Flamengo, pergunta o Vasco de 98 se eles não discutiam. Lógico, porque discutia. Todo mundo queria melhorar, queria uma vaga no time. Quando um errava, outro discutia, isso é normal. Agora, não pode igual alguns times, até algumas seleções, que tanto faz, tanto fez, nego errava, ficava todo mundo quieto, ficava com medo de falar. Não, tem que discutir sim, falar. Não precisa sair no braço, não precisa aquilo tudo. Mas discutir entre eles, bater boca, eles quererem o melhor, eles caminharem pro melhor, isso sim, isso pode. Agora estão falando um monte de besteira aí, o que o Rodolfo e o Viseu fez dentro de campo, podem ser punidos, podem, porque hoje é época do politicamente correto. Mas já aconteceu em outras épocas, o Romário deu um soco na cara do colega lá quando estava no Fluminense, o Edmundo brigou, o Renato chamou de Jalminha para sair no braço quando jogava no Flamengo. Pô, isso na boa, isso acontece em qualquer lugar. Esse negócio de muito amigo, meus parças igual tem agora do Neymar, meus parças, passa o caramba, tem que jogar bola, você não precisa ser amigo e não precisa se gostar, mas tem que fazer em campo o que é determinado. Se tiver aquela amizade, legal, mas ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém. E o Viseu errou. O Viseu errou quando não fez a marcação. E o Rodolfo foi certo em dar uma bronca nele. Mas de repente o moleque não aceitou, falou uma gracinha. O Rodolfo exagerou também. Depois o Viseu fez um gesto para ele, que o negócio esquentou. Vou pegar ele lá fora. Isso é normal. Só que os comentaristas nunca passaram por isso. Acham que esse cara é robô, e não são. Mas por esse fato eu vejo que o Flamengo está pilhado. O Flamengo agora está incomodado com a situação. E de repente, esse incômodo eles colocam em campo e entram com disposição e conseguem a classificação para a final, que a gente não sabe quanto vai ser. Mas primeiro, o Flamengo tem que fazer um bom resultado nesse primeiro jogo. Ou pelo menos não tomar gol. Não tomar gol e leva a decisão dessa partida lá para a Colômbia. O principal é o Flamengo mostrar disposição. Se mostrar disposição, já tá bom para mim. E eles colocar algum jogador ali com rapidez. Quem tem de rapidez só, o Flamengo tem o Giovani, tomara que ele volte a jogar bem, e o Vinícius Júnior por um lado.
dificilmente ele vai começar com o Vinícius Júnior. De repente, se o Everton não puder jogar, ele começa com o Giovani e o Everton Ribeiro pelo lado. O problema é que o Everton Ribeiro é muito lento e nunca chega à linha de fundo e não ajuda o Pará na marcação. Ele não ajuda o Pará no ataque e não ajuda o Pará na marcação. Grande problema, estou falando aqui. O problema tem que se preocupar muito. Pará e Trauco. O Pará está mal, tanto no ataque quanto na defesa. E o Trauco sempre foi fraco na defesa. No ataque ele até ajuda, mas na defesa ele foi fraco. E o Júnior Barranquilla joga com dois jogadores abertos e com muita velocidade. Então, torcedores rubro-negros, vamos torcer. Espero que o Rueda consiga fazer um esqueminha ali e incendiar os jogadores para fazer uma boa partida e sair com um bom resultado. Após o jogo do Flamengo, eu venho aqui fazer a minha análise do desempenho do time do Flamengo com o resultado. Então, torcida rubro-negra, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Resenha com seu amigo aqui, Magalhães. Tamo junto, um abraço, tchau.